Meus queridos, nesta manhã eu quero trazer uma palavra para a igreja, uma palavra que com um pouco de ensino, porque na verdade a palavra sempre nos ensina, a palavra sempre nos conduz a conhecer o Senhor e a operação de seu poder e da sua glória. Abram a palavra do Senhor nesta manhã, na Epístola aos Colossenses, capítulo de número 3, e o versículo de número 1, do 1 ao 4. Nesta manhã Deus quer nos despertar para uma verdade que muitas vezes nós esquecemos. Que verdade é essa, pastor? Cristo em nós. Cristo habita em você. Através do seu Espírito, o Senhor está contigo. E nós vamos entender aqui verdades que muitas vezes a igreja não traz para si. E a igreja sou eu e você. Verdades estas que precisamos colocá-las em prática no nosso dia a dia. Todos acharam, amém? Colossenses capítulo 3, amém? Diz assim a palavra de Deus: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Amém? Pode sentar. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, nós te adoramos, te louvamos com os nossos louvores, com as nossas canções, exaltamos o teu nome aqui nesta manhã. E neste momento o nosso coração se prepara para ouvir a tua voz. É o momento que o Senhor fala conosco. Então, meu Deus, ministre em nossos corações o teu Espírito que em nós habita e que também sonda o teu interior, conhece o que está em nosso coração. Fala conosco através da tua palavra, que possamos, ó Deus, sermos edificados, fortalecidos, renovados, restaurados em nossa fé, para que assim, meu Deus, caminhemos, ó Deus, crendo, com a nossa fé vivificada, com a nossa fé fortalecida, crendo no teu poder que opera em nós e através de nós a cada dia. Fala conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, minhas amadas, a igreja, e nós somos a igreja, porque toda vez que nós falamos a igreja, a gente muitas vezes pensa na denominação X, na denominação Y, pensa no fulano de tal, na fulano de tal. Não, a igreja sou eu, a igreja é você. E nós muitas vezes temos esquecido que Cristo, Ele habita em nós, o Espírito de Deus habita em nós, esse Espírito que vivificou todas as coisas, que operou grandiosas coisas e coisas poderosas e maravilhosas, continua atuando hoje, e Ele atua hoje através de quem? Através da minha vida, através da tua vida. Mas muitas vezes essa verdade, ela é obscurecida pelas circunstâncias que a gente enfrenta no dia a dia. E nesta manhã eu orei a Deus pedindo ao Senhor uma palavra. Ele havia colocado até este versículo bíblico aqui há dias atrás em meu coração, que era para trazer para a igreja, mas acabou esses versículos, esta palavra não fermentou, não cresceu. Então eu acreditei que não era a hora, mas nessa madrugada, ao levantar para orar, buscar a face do Senhor, o Senhor me trouxe novamente à mente. Na verdade, ontem à noite, na madrugada, levantei, orei, busquei pela manhã novamente, e Deus então trouxe
esta palavra ao meu coração e me deu algumas orientações para passar para você nesta manhã, para que nós possamos viver esta verdade em nossa vida. Vamos novamente aos versículos. Diz a palavra do Senhor: portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, ou seja, você já foi ressuscitado com o Senhor, porque você creu, e através da morte e ressurreição do Senhor, Ele trouxe, chamou a sua igreja para si, e você creu nisso, você acreditou nisso, então você está ressuscitado com o Senhor, ou seja, você morreu para o mundo, você morreu para as coisas passadas, você morreu para a incredulidade, você morreu para a dúvida, você morreu para as circunstâncias adversas da tua vida, e ressuscitou com Ele. Ressuscitou com Ele em quê? Ressuscitou com Ele em vida, ressuscitou com Ele em poder, ressuscitou com Ele em fé. Porém, a palavra do Senhor também me diz que se eu ressuscitei com Ele, juntamente com Ele fui levantado, então eu tenho que fazer o quê? Buscar as coisas do alto. Então, 3 coisas nessa noite, nessa manhã, Deus quer ministrar a mim. Em primeiro lugar, buscai as coisas do alto. O que é que eu tenho buscado no meu dia a dia? O que é que tem sido a força motora que me faz mover-se no meu dia a dia? É a situação que eu estou vivendo hoje, é a situação que o nosso país está vivendo, é a situação que o mundo está vivendo. É isso que tem movido a minha vida, é isso que tem movido a tua vida. Porque se é isso, a palavra do Senhor me exorta: buscai as coisas do alto. O que é que eu tenho que buscar do alto? Quando eu observo a palavra, amado de Deus, eu observo que existe um mundo espiritual, aonde Deus opera de uma maneira poderosa, de uma maneira grandiosa, de uma maneira sublime. Vamos olhar aqui alguns exemplos desta questão. Em Gênesis capítulo 1, a palavra do Senhor diz que Deus criou todas as coisas, porém a terra era sem forma e vazia, estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Deus declarou que houvesse luz, e houve luz, e ali Deus começou a manifestar pelo poder da sua palavra toda a criação, e aquilo que não existia veio a existir, como diz no livro de Hebreus, por aquilo que não existia, que não havia. Então, ou seja, quando eu olho para isso, eu observo o seguinte, que Deus, Ele em primeiro lugar concebeu em sua mente, em sua eternidade, aquilo que haveria de ser criado. Então Ele trouxe a existência pelo poder de sua palavra e as coisas foram feitas. Estava primeiro no alto, e Ele então declarou para a terra, declarou para o vazio: isso, haja isso. Então Ele trouxe do alto, trouxe da sua mente, trouxe de sua eternidade e aconteceu. E aconteceu. E o interessante é que a palavra diz que o Espírito de Deus que pairava sobre a face das águas, ele ia agindo. Na medida que a palavra era manifesta, o Espírito ia atuando, ia operando, ia agindo, ia formando, ia fazendo. Algo que a igreja esquece, que este mesmo Espírito habita em mim, habita em você. O Espírito é o mesmo. E a palavra de Deus, e a palavra que sai da boca de Deus como promessa para mim e para você, é a mesma palavra. Então, quando eu escuto esta palavra, quando eu tenho uma promessa do Senhor para mim, quando eu tenho uma palavra de Deus para mim, eu preciso acreditar que este mesmo Espírito que habita em mim, que criou as coisas conforme Deus falava, é o mesmo Espírito que vai trazer à existência, conforme a tua fé, aquilo que Deus prometeu para você. Amém? Segundo lugar, dentro de buscar as coisas do alto. No livro do Êxodo, quando Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo, que era um símbolo da sua presença,
E você sabe, estudando a palavra, você vai entender que este tabernáculo estava no céu. Existe um tabernáculo no céu, existe um tabernáculo nos altos dos céus. Então Deus, como exemplo daquele tabernáculo que estava no céu, Ele manda Moisés construir um tabernáculo na terra para habitar no meio desse povo. No capítulo de número 31 de Êxodo, Deus fala que Ele levantou 2 homens, Bezalel e um outro homem, o ajudante dele, para que viesse fazer os móveis, fazer os utensílios do tabernáculo. E o Senhor fala assim: eu o enchi do espírito de sabedoria para manejar, para fazer, ou seja, eu enchi ele do espírito de sabedoria e de entendimento, e trouxe através desse espírito na mente desses homens aquilo que estava no alto para eles realizarem na terra. Sabe por que muitas vezes as coisas não prosperam para nós? Quando eu falo de prosperidade, eu não falo de riquezas. Sabe por que muitas vezes as coisas não prosperam para nós? Porque nós muitas vezes queremos realizar as coisas na força do nosso braço, do nosso entendimento, do nosso querer, do nosso desejo. E a palavra do Senhor fala que não é por força e nem por violência, é pelo seu Espírito que as coisas serão realizadas. O mesmo Deus que capacita 2 homens aqui na terra para realizar aqui na terra coisas grandiosas que já estavam no céu, é o mesmo Deus que opera em mim, que opera em você, para te dar sabedoria e entendimento em como agir nessa situação que você vive. Por isso eu preciso buscar as coisas do alto. O que é isso, pastor? O que significa isso? E essa situação que você está enfrentando, essa luta que você está batalhando, é você buscar da parte de Deus. Deus, como fazer, o que fazer em relação a isso aqui? Qual a estratégia? E Deus trará o entendimento e a sabedoria e a estratégia certa para que você possa agir nesta e em qualquer situação de tua vida. Terceiro e último exemplo, em buscando as coisas do alto. Aleluia. Foi pregado aqui na quinta-feira que havia um homem no templo chamado Formosa que estava ali paralítico. E então Pedro e João passam ali, ele pede uma esmola e ele diz assim, e a palavra que Pedro fala é tremenda: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, olha só, eu não tenho coisa da terra para resolver meu problema, eu não tenho coisa material para resolver o meu problema, eu não tenho coisas palpáveis para resolver meu problema. Ele estava dizendo para aquele moço: olha, as coisas daqui da terra não vai resolver tua situação. Pode trazer um alívio para a tua dor agora, mas não vai resolver em definitivo. Então eu não tenho isso para te dar. Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. O que eu tenho eu te dou. E ele tinha o quê? O poder do alto na vida dele. O poder do alto sobre a história dele. O poder do alto no coração dele, na alma dele, no espírito dele. E ele então olha para aquele paralítico, ele vê a necessidade daquele paralítico, ele diz: levanta-te e anda. Você conhece a história. Aquele paralítico levanta-se, e ele de um salto, diz a palavra de Deus, de um salto ele levanta e ele anda. Por quê? Porque aqueles homens tinham em sua vida o Espírito de Deus que opera com poder e faz maravilha, trazendo à existência aquilo que não existe. Então as coisas palpáveis não vão resolver o teu problema, as coisas da matéria não vão resolver o teu problema. Eu preciso buscar do alto. Preciso buscar do alto. É o que a palavra de Deus me diz assim. Diz aqui: buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Amém? Em segundo lugar, nesta manhã, diz a palavra do Senhor assim, no versículo número 2: pensai
nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Em segundo lugar, pensando nas coisas do alto. Olha só que interessante. Em primeiro lugar, eu preciso buscar as coisas do alto. Amém? Para eu poder buscar as coisas do alto, eu preciso saber o que tem lá. E para saber o que tem lá, eu preciso pensar nas coisas que tem lá. Veja que interessante a palavra. Eu busco, mas eu vou buscar o quê? Como é que eu vou buscar uma coisa que eu não conheço? Como é que eu vou buscar uma coisa que eu não sei que existe? Então primeiro eu vou saber, eu vou ter esse conhecimento. O que é que o Senhor tem para mim? Tem isso aqui, então eu vou buscar. E na medida que eu vou buscar, então eu vou pensar. Eu vou pensar naquilo que Deus tem para mim. Eu vou pensar naquilo que Deus quer realizar e fazer no meu dia a dia. É isso que tem que estar em tua mente, é isso que tem que estar em teu pensamento, é isso que tem que andar contigo diariamente. Não é pensar na fraqueza, pensar na derrota, pensar na escassez. Esse tipo de problema já está aí na tua vida. Não precisa você pensar nisso. Você precisa pensar e você precisa buscar e pensar naquilo que você deseja para a tua vida, naquilo que você quer ver realizado em tua história, naquilo que você deseja ver realizado no teu dia a dia. Então você busca isso, e na medida que busca isso, põe isso na tua mente, coloca isso no teu pensamento. A palavra é bem clara em relação a isso. Então, pensando nas coisas que estão do alto. Nós conhecemos a história de um homem chamado Abraão, em Gênesis número 15, em Gênesis 12, ele é chamado. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E ele começa essa caminhada pela fé. E aí vem uma jornada, um processo. No capítulo 15, o Senhor renova a promessa para Abraão, para que ele pudesse pensar nas coisas do alto. Porque ele já sabia o que Deus tinha para ele, que dele faria o quê? Uma grande nação. E como é que Deus vai fazer uma grande nação de um homem que já era muito idoso, casado com a mulher que não frutificava, que era estéril? É meio complicado. É meio complicado acreditar nessa promessa diante das circunstâncias que Abraão tinha. Não é complicado? Muitíssimo complicado. Então Deus, ao renovar essa aliança com Abraão, ele diz para Abraão: sai aí, sai da tua tenda, vai lá para fora, olha para as estrelas do céu. Olha para as estrelas do céu e conte, vê se consegue contá-las. Assim será a descendência que virá de ti. Para eu poder ter em minha mente o pensamento de pensar nas coisas do alto, eu preciso ver. Eu preciso já visualizar no meu espírito o que Deus tem para mim. Então você tem, por exemplo, uma situação financeira para ser resolvida. Já veja em tua mente, na tua fé, em teu espírito, essa situação já resolvida. É isso que eu preciso trazer para mim. Esse é o pensamento que eu preciso ter comigo. Então Abraão foi chamado a ver. Veja. O que é que eu estou vendo? Você está vendo a tua descendência? Não. Você está vendo um monte de gente vindo de tu? Não. Mas olha as estrelas do céu, conta elas. Não consigo contar. Então assim será. Então ele já trazia memória, por aquilo que visualizava através das estrelas, que haveria uma grande descendência, porque Deus assim o disse. Amém? Segundo exemplo, dentro desse processo de pensar nas coisas do alto, Jesus estava a ministrar, uma grande multidão seguia como sempre, e de repente se fazia assim muito tarde, e os discípulos chegou para ele e disse assim: olha Jesus, despede mestre, despede essa multidão, porque não tem o que comer aqui. Então ele diz assim, Jesus diz assim: dá vocês o que comer, dá vocês de comer para eles. Ah, mas nós não temos nada. O que vocês têm então? 2 pães, 7 pães e 2 peixes. Aí Jesus pega aqueles 7 pães e 2 peixes e ensina aquele povo a pensar nas coisas do alto. Como? Ele vê a multidão, tinha 5.000 homens, e fora mulheres e crianças. Mas na mente do Senhor, aqueles 7 pães e 2 peixinhos eram o quê? Suficiente para alimentar aquela multidão. Aos olhos de Cristo Jesus, aos olhos de Jesus, não tinha 7 pães e 2 peixes.
Aos olhos de Cristo Jesus havia ali alimento suficiente para alimentar aquela multidão. Era aquilo que estava na mente dele. Isso é interessante demais, porque o milagre, querido de Deus, para que ele venha à nossa existência, primeiro eu tenho que pensar no milagre, imaginar este milagre, acreditar neste milagre, para que ele venha acontecer. Então Jesus pega os pães e os peixes e ele então coloca dentro de Deus. Olha só que interessante, ele pega aquilo que estava na terra, aleluia, e ele levanta as suas mãos aos céus, dá graças a Deus. Ou seja, eu vou pegar aquilo que eu tenho na terra e colocar diante das coisas do alto, para que haja multiplicação. E ele dá graças a Deus, e ali começa a repartir, coloca na mão dos discípulos para os discípulos repartirem. E na medida que os discípulos repartiam, o milagre começou a acontecer, porque na mente do Senhor, ele fez aqueles homens olharem, aleluia. Isso é interessante. Eu repito novamente para você: eu jamais vou fazer alguma coisa se eu não pensar antes nela. Você está entendendo isso? Eu penso antes de agir. Então o Senhor já pensou, já colocou no seu íntimo a multiplicação daquilo que tinha, e enviou aos seus discípulos: vá lá vocês e multiplicam isso. Você acha que os 12 discípulos saíram com um monte de cesto? Não, cada um saiu com um pedaço de pão na mão, e foi passando para cada um, e partindo um pão para cá, partindo um pão para ali, partindo um pão para ali, eles observando que o pão que estava na mão deles não diminuía. O pão não diminuía. Então eles começaram a ver este milagre que havia nascido primeiro na mente, no Espírito de Jesus. Quando deu graças a Deus, levantando aqueles pães, aqueles peixes, ele busca do alto. E buscando do alto, ele pensa nesta multiplicação e acontece. Aleluia. Agora, este mesmo Espírito multiplicador está sobre mim, está sobre você, querido. É isso, é essa realidade que eu tenho que trazer em minha mente. Por último, em terceiro lugar, diz a palavra do Senhor no versículo 4 de Colossenses: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Preste atenção aqui. Cristo é ou não é a tua vida? Responde para mim, é ou não é? Amém? Então Cristo é a tua vida. Diz aqui a palavra: Cristo é a nossa vida. Aí diz que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Espera um pouco aí. Olha aqui para mim. Cristo Jesus está na terra hoje? Está em você. Através de quem? Do Espírito Santo. Agora preste atenção na coisa: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Espera aí, como é que ele vai se manifestar? Se você se manifestar, ele se manifesta, porque ele habita em você, a vida dele está em você. Não há como Cristo se manifestar se a igreja não se manifestar. Não há como Cristo operar se eu não operar. Não há como Cristo realizar se eu não operar nesta realização. O texto é bem claro quanto a isto. Aleluia! Vós também sereis manifestado com Ele em glória. Ah, mas sereis, ainda será. Calma! Eu não posso pegar um texto da Bíblia e isolar ele dos outros para criar uma doutrina. Não. Veja bem, 3 exemplos nessa manifestação de Cristo em nós. No próprio livro de Colossenses, diz assim, versículo número 3:
porque você morreu e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Esta vida de Cristo está em mim e em você, com Deus operando, aleluia, em nossa vida. Então eu preciso ter a certeza de que, espera um pouco aí, eu não vivo como o próprio apóstolo Paulo um dia declarou: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa vida que vivo hoje, eu vivo na vida do Filho de Deus. É o que ele declara. E essa é a minha verdade e essa é a tua verdade. Eu não vivo, não sou eu mais que vivo, não sou eu mais que estou vivo, é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo ela na vida do Filho de Deus. Então esta é primeiramente a minha realidade, é esta. Aonde eu ando, meu querido, Cristo está andando comigo. Aonde eu estou, Cristo está ali, no poder e na pessoa do Espírito de Deus. Segundo exemplo, em Efésios capítulo 2, aleluia, vá lá para Efésios capítulo 2, versículo de número 6, é logo antes de Colossenses. Efésios capítulo 2, vamos entender aqui essa passagem bíblica neste culto de ensino, digamos assim, nesta manhã aqui para você. Precisamos entender estas verdades. É muito bom uma palavra profética, é muito bom uma palavra de cura e libertação, mas é muito melhor uma palavra de ensino, onde eu consigo aprender realmente quem eu sou em Cristo Jesus e esquecer essas questões que muitas vezes vêm em minha vida para me derrotar, para me desanimar, para me entristecer, meu querido, eu sabendo quem eu sou em Cristo Jesus. Capítulo 2 e o versículo número 6, dentro de um contexto, Jesus diz assim, a palavra do Senhor diz assim: e juntamente com ele quem? Com Cristo. Juntamente com Cristo, capítulo 2 de Efésios, versículo 6, e juntamente com ele, com Cristo, nos ressuscitou. Deus com Cristo nos ressuscitou. E ressuscitou para quê, mano? Ressuscitou para eu andar cabisbaixo? Ressuscitou para eu andar entristecido? Ressuscitou para eu andar vencido pelas lutas, pelas batalhas? Ressuscitou para eu enxergar a situação em que eu estou vivendo como uma situação que não tem saída? Não, querido. Ele nos ressuscitou para algo muito grandioso. Olha só, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ei, escuta, você como igreja está acima dessa situação que você vive. Você está assentado acima dessa situação que você está vivendo. No reino espiritual, no plano espiritual, nas coisas que estão no alto, você já está glorificado, meu irmão. Você já está ressuscitado, meu irmão. Você já está assentado, a igreja reina com Cristo, que já está assentado à direita do Pai. Aleluia. Essa é a minha condição, essa é a tua condição, a partir do momento que Cristo vive em mim. Cristo vive em você, amém? Amém. Aleluia. Então essa é a tua condição. Não é o pastor Paulo que está aqui falando, é a Bíblia que está me mostrando. Terceiro exemplo, vá lá um pouco mais antes na Bíblia, Romanos, Epístola aos Romanos, para nós partirmos aqui para o encerramento, uma breve palavra, capítulo 5 de Romanos, aleluia, o versículo 17, capítulo 5 de Romanos. Olha só que tremendo isso aqui, para poder coroar e testificar essa verdade. Você sabe que quando eu recebo uma procuração ou um documento que valida alguma coisa, é preciso ter uma assinatura e um carimbo de uma autoridade, não é isso? Para poder um documento ser válido. Veja só como Deus está hoje validando essa palavra para você com este versículo, com este último versículo aqui.
Porque em primeiro lugar, eu busco as coisas do alto. Em segundo lugar, eu penso nas coisas do alto. E em terceiro lugar, que eu acho que eu não falei para você, a manifestação de Cristo em mim. A manifestação de Cristo em mim. E olha só, versículo 17. Se pela ofensa, presta atenção nisso aqui, isso aqui é tremendo demais, irmãos. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte. Pela ofensa de quem começou a reinar a morte na terra? Pela ofensa de Adão. A partir do pecado de Adão, a morte começou a reinar na terra. Olha só que coisa terrível e tremenda. A partir do pecado de Adão, você, eu, nós nascemos pecadores. A partir do pecado de Adão, aquilo que ele fez lá, a partir daquele ato dele, eu e você sofremos até hoje. Não é isso? O mundo sofre até hoje. Por causa de quê? Da ação de um único homem. Aquilo está impregnado no DNA da humanidade. Nós hoje atravessamos uma batalha terrível, porque esta natureza pecaminosa, herdada de Adão, está em mim, está em você. Batalhamos todos os dias. Veja que terrível. Um ato que aconteceu há 2.000, 3.000 anos atrás, até hoje está aí, mim e você, macetando, 5.000 anos atrás, perdão, 5, 6 mil anos atrás, macetando a minha vida, arrebentando com a humanidade. Agora veja que tremendo. Veja que tremendo. Aí sim, há 2.000 e poucos anos para cá. Veja que tremendo. Diz a palavra do Senhor. Aleluia. Pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte. Muito mais. Veja aqui o versículo diz que muito mais. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Glória a Deus. Muito mais. Olha só, se a obra de Adão fez o que fez e faz o que faz na humanidade, muito maior é a obra de Cristo, a qual ele consumou na cruz do Calvário, e na sua ressurreição atraiu, como diz também, ele diz assim: eu atrairei muitos a mim, e ele atraiu você pela fé. Essa obra de Adão lá foi anulada na tua vida, foi neutralizada em tua vida, foi anulada em tua história, neutralizada em tua história. Hoje a vida que habita em você é a vida abundante de Cristo, é a vida abundante do Senhor, é a vida abundante do Pai que está em tua vida e que está em minha vida. Amém, queridos? Vocês estão entendendo isso? Estão compreendendo esta realidade e esta verdade? Aleluia! Se pela ofensa de um você sofre hoje, se pela ofensa de um sofrimento vem contra a minha vida, vem contra a tua vida, muito maior é o Senhor que em ti habita, muito maior é o Cristo vivo que em ti habita pelo Espírito de Deus. Então ele me exorta, voltando lá para Colossenses, ele me exorta a buscar em primeiro lugar as coisas do alto, aonde Cristo vive, querido, e está sentado à direita de Deus. Olha que tremendo, para encerrarmos aqui nesta manhã. Eu preciso buscar as coisas do alto, aonde Cristo vive, assentado à direita de Deus. A palavra diz em Efésios que a igreja está assentada com Cristo. Então olha só que tremendo. Aleluia, pelos olhos da fé, pelos olhos espiritual, eu preciso apenas, olha só que tremendo, eu preciso apenas pela fé olhar para a minha direita. Aleluia. Olhar para o lado, ou melhor, olhar para a minha esquerda, né? Já que Cristo está assentado à direita do Pai, então eu estou assentado com Cristo, eu preciso olhar para a minha esquerda. E aí eu vejo quem? Eu vejo Deus. Eu vejo o Pai, Criador de todas as coisas.
Eu vejo um Pai que, pelo poder da sua palavra, criou todo o universo quando esse não existia. Veja que tremendo é isso. Eu vou repetindo aqui novamente, olha só, a palavra está dizendo aqui em Colossenses que eu preciso buscar as coisas do alto, onde Cristo vive. Esse Cristo está sentado à direita de Deus. No livro de Efésios diz que eu e você como igreja estamos assentados com Cristo, reinando em glória. Então, aleluia, Cristo está sentado à direita de Deus e eu estou assentado com Cristo, junto com Ele ali também à direita de Deus. Então eu olho para o lado na minha diversidade e vejo quem? E vejo Deus, esse mesmo Deus que traz à existência o que não existe, querido, esse mesmo Deus que operou grandes maravilhas, criando todo o universo do nada, quando nada existia, esse mesmo Deus que trará a providência pela fé, aleluia, naquilo que eu necessito e que eu preciso hoje. Isso está em minhas mãos, isso está em tuas mãos, isso está em nossas mãos, isso está nas mãos da igreja, amado. Você compreende esta verdade? Esta é uma realidade minha, é uma realidade tua nesta manhã, para o meu fortalecimento espiritual em fé. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os teus olhos, eu quero orar por ti. Irmã Jaqueline, prepara mais um louvor, minha querida, por favor. Aleluia. Feche os teus olhos nesta noite. Eu quero orar por tua vida hoje aqui, nesta manhã, perdão, aleluia, eu quero orar por tua vida. Traga ao teu coração